Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E teu menino será chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor a preparar a estrada dele. Toda vocação é um desígnio do amor de Deus que deseja se deixar ser encontrado através daqueles que respondem ao seu chamado. Por isso é muito importante que no processo de reconhecer-se em sua humanidade e com os atributos que o Altíssimo lhe deu, vá também desvendando o motivo para o qual Deus o chamou, onde e no que o Senhor quer que ele desenvolva os seus desígnios. O Padre Eduardo viveu este caminho e hoje conta para nós a sua história. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom você estar aí. É muito bom te acolher nessa nossa sala de estar do programa Gente de Fé, que você é o nosso convidado especial. Nós sempre estamos aqui numa conversa, num bate-papo, onde nós, e eu gosto sempre de dizer isso, nós saboreamos as histórias dos outros. Porque saborear, como o próprio Salmo vai dizer, porque Deus é capaz de nos fazer saboreá-lo e porque Ele nos alimenta. E quando nós temos os testemunhos, as histórias das pessoas que passam por aqui, é justamente isso que acontece. Através de cada fato, de cada situação que acontece na vida dos nossos convidados, nós podemos tocar nesse Deus, ou melhor, sermos tocados por Ele e sermos alimentados por Ele. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que agora sintoniza a TV Canção Nova, ou você que também pode acompanhar qualquer programa da TV Canção Nova pelo nosso canal no YouTube, o Canção Nova Play. Seja este programa que nós vamos começar, ou seja todos os outros que você queira, basta você entrar no YouTube, colocar Gente de Fé CN. Gente de Fé CN, você vai ter todos ali programas da TV Canção Nova, o programa Gente de Fé. E hoje eu tenho não somente a alegria, mas a grande honra. Raramente passam por aqui irmãos meus no sacerdócio, e então hoje nós temos também a alegria de receber o Padre Eduardo José. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Padre. É uma alegria realmente estar aqui e poder testemunhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha história. Bem-vindo. E o senhor é padre pelo hábito, né, pela batina que o senhor está, o senhor é padre salvista. Há quanto tempo, Padre? De padre, quanto tempo já nos salvistas? Um pouquinho. Então, eu fiz encontro vocacional no Instituto, né, Salvista, na comunidade salvista, em 1996, 2 anos após a fundação. Mas ingressei em 1999. Então, esse ano nós estamos aí completando os seus 25 anos, de 99 até 2019, já tem uma boa caminhada aí na comunidade. 20 anos, Então, e de sacerdócio, esse ano eu completo 14 anos. Que bênção. Só uma pergunta que nós vamos fazer, porque ainda andando por aí, pelo Brasil afora, a gente ainda encontra pessoas que chamam vocês com o nome que era antigo. Isso. Né? Porque há uns anos atrás vocês eram conhecidos como padres javistas. Isso mesmo. Né? É bom até para deixar claro, por que a mudança do nome? Então. O que aconteceu? Mudou a congregação, não mudou, mudou o instituto, não mudou, porque tem pessoas que perguntam, Claro. né? E às vezes por nós não termos uma competência em responder, às vezes a gente pode dar até uma resposta errada. Mas então agora temos aqui um padre salvista, né, que pode nos explicar por que mudou o nome do instituto de vocês, de javistas para salvistas. O que aconteceu? Na verdade, quando foi fundado como Fraternidade Javé Salvador. Quando abrimos a nossa primeira missão, em 2006, já na França, Sim. ali nós já percebemos algumas dificuldades. Porque no português nós podemos falar Yahvé
e nós temos a tradução no português e falamos Javé. Javé. Mas na França não teria. Então nós teríamos que falar Iavé ou Iavistas, que nós éramos conhecidos. E isso já começou a ter um pouco de complicação, porque as pessoas achavam que nós fazíamos parte das Testemunhas de Jeová. Ah, entendi. E ali a gente já foi percebendo alguns sinais, porque ali não estava dando certo. E depois percebemos isso na Itália, percebemos isso em Portugal, as mesmas perguntas. E quando o Papa Bento XVI pediu que fosse tirado o nome Iavé ou Javé da liturgia, em respeito aos judeus, aí foi o momento que nós decidimos. Então é chegada a hora da gente também trocar o nosso. Aí foi aquela confusão, assim, no bom sentido, na comunidade. Que nome vamos colocar, tirando Javé? E como Javé, Deus salva, e Jesus, Deus salva, acabou que a comunidade decidiu ser Fraternidade Jesus Salvador, ao invés de Javé Salvador. Então vocês tiraram o Javé para Jesus. Jesus. Ah, tá. E aí nós éramos conhecidos como javistas, aí ficou, e aí fez até uma pesquisa na comunidade, como seríamos chamados. E entramos a maioria da comunidade, a maioria dos membros, achou melhor ser chamado de salvistas. Isso já ali por volta de 2006, então, 2007. a data, isso, 2006, 2007, 2008. Eu Então, não já tenho tem assim aí a precisão, um bom tempo, já tem. Mas mesmo assim ainda pessoas ainda chamam vocês de javistas. E o mais engraçado é que as pessoas pensavam, muita gente até hoje pensa que a gente mora em Salvador. Salvistas? Não, porque quando dizia Fraternidade Jesus Salvador, mas qual lugar da Bahia que vocês estão em Salvador? Aí era a maneira de ter que sentar, explicar, não, porque vem de Jesus Salvador. Essa parte do pedido do Papa Bento eu sabia, eu não sabia da outra, em que vocês, por causa dessa realidade até mesmo da dificuldade da tradução para outras línguas onde vocês estavam, vocês eram confundidos então como testemunho de Jeová, por exemplo. Essa parte eu não sabia. Então até aí já ficava aquele pensamento, a gente troca, não troca, porque aí pensava naquilo que foi inspiração primeira, mas aí depois que o Papa pediu que tirasse da liturgia, nós falamos, eu acho que é uma resposta de Deus para nós. A igreja pediu, então agora vamos obedecer. Isso aí, é a hora. Mas que bom, padre, é bom deixar isso claro, até para que as pessoas também possam saber, principalmente aquelas que já tiveram ou têm um contato com você já há muitos anos, né? Como eu aí na época também, em 99, como o senhor entrou, foi quando também eu entrei na comunidade Canção Nova. E na época tinha um rapaz, eu não sei, eu acho que ele não entrou porque eu não vi mais ele. Ele fazia caminho com a Canção Nova, fazia um caminho de discernimento com a Canção Nova. Nós chegamos até aí algumas vezes daqui de São Paulo até Queluz, que era onde nós tínhamos nosso encontro vocacional. Ele foi foi 2 vezes comigo, mas depois ele falou, não é aqui, eu vou para na época, Javistas. Tá. Então, muita gente conhece vocês já há um bom tempo. Até por causa da realidade que nós vamos tocar mais à frente, durante muito tempo vocês serem reconhecidos como o seminário para os da renovação carismática. Isso. Muitos chamavam isso. Mas nós vamos entrar isso lá na frente, senão a gente atropela aqui os bois. Mas não vamos conversar sobre muita coisa, mas principalmente sobre a vida, né, do então Eduardo. Isso. Né? Porque, como o senhor disse antes de começarmos o programa, o Eduardo José, no caso o José, foi colocado depois da primeira profissão da primeira religiosa. profissão que os religiosos fazem. Então, acrescentou o José. Mas, e o Eduardo? Né? Me conte um pouquinho do Eduardo, onde ele nasceu, quais as experiências de fé, porque outra coisa também que as pessoas pensam, o padre, então, ele nasceu numa família cristã, uma família que as pessoas educaram ele para que ele fosse padre e tal, e muitas vezes ignorando que o chamado é de Deus, né? Não é da família. Até nós conversávamos um pouquinho antes também, dizendo que nas famílias grandes sempre tinha que ter, né? Um advogado, um médico e um padre. Foi assim na sua família também, padre? Não foi não. Não foi. Então, eu nasci numa família católica, né? Meus avós eram pessoas assim, bem católicas, praticantes,
Minha família também, meu pai, minha mãe, iam à missa todos os sábados à noite. Mas desde criança eu me lembro que, é claro, o chamado já existia, porque vem desde toda a eternidade, né? Só que existe um momento específico na vida que a gente dá a nossa resposta. Mas eu fui uma criança normal, como todas as outras, né? Estudei, tinha meus amigos, e com 9, 10 anos, eu me lembro que uma das minhas brincadeiras era brincar de missa. Então, pegava o folhetinho da missa, brincava, celebrava a missa, distribuía bolacha como se fosse a Eucaristia. Mas seguia a minha vida normal, tranquila. Estudava, brincava ali com meus primos, que eram todos vizinhos, mas não pensava assim. Claro, como criança, eu falava, acho que eu vou ser padre. Mas nunca, da minha família, ninguém dizia, não, esse menino vai ser padre. Até então, porque eu tomava meu caminho sozinho. Por exemplo, eu ia à missa no sábado com os meus pais e no domingo de manhã eu saía sozinho de casa para ir para a missa das crianças na paróquia. Isso com 9, 10 anos. 9, 10 anos. Depois, na catequese, quando chegou a época da catequese, eu mesmo fiz a minha inscrição, fui lá e fiz, só cheguei em casa e comuniquei, já fiz a minha inscrição na catequese. E me lembro que eu tinha uma sede de fazer a primeira Eucaristia, porque na minha época eram 3 anos de preparação para a primeira Eucaristia. Eu fiz o primeiro ano e sozinho, sem falar com meus pais, eu já conversei com a catequista do 3º ano. E disse, eu não gostaria de fazer o 2º ano, não, eu já queria ir para o 3º. Eu já queria queimar uma etapa para poder... Isso o desejo de receber a Eucaristia. E até então ela aceitou, porque ela sabia que uma das catequistas era minha tia, irmã do meu pai. Falou, não, tudo bem, pode ser, você vem à missa, participa, então pode fazer. E foi ali que eu fiz. Eu cheguei em casa e falei, olha, já estou no ano da Eucaristia, porque eu mesmo já tinha conversado com a pessoa. E assim fui crescendo. Só que eu fui estudando, aí estudei em colégio particular com a intenção de fazer vestibular, quis fazer odontologia. Só que naquele período, eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos, eu comecei no grupo de oração da Renovação Carismática, porque eu ia com meu pai, que já participava. Porque o senhor crescia como uma criança normal. Normal. Por mais que o senhor brincava, como disse, como criança, de celebrar missa, disso, daquilo outro, mas também crescia com sonhos, com projetos, visando uma profissão à frente e tudo isso. Mas houve um fato que o senhor relatou para nós antes, que justamente do seu nascimento, em que a sua mãe teve sangramento, enfim, o que aconteceu, padre, nisso daí? Então, a gente vai percebendo hoje, a gente consegue olhar para trás e fazer uma releitura da nossa história, né? E vai vendo onde estava a mão de Deus. A minha mãe conta que por volta do 3º, 4º mês, ela começou a ter um sangramento. O senhor é o primeiro filho? Não. Sim, o primeiro filho. Um sangramento e que poderia levar a um aborto espontâneo. E o médico disse que ela precisava fazer repouso. E minha mãe, assim, ela tem um temperamento muito forte. O nome dela? Ela é viva? É viva, Ana Laura. Ana Laura. Com certeza ela está assistindo o programa, né? Sim, então, claro. Beijo no seu coração, dona Ana Laura. E ela disse que não ia fazer repouso, não. Que se Deus quisesse aquele filho, ia nascer desse jeito, que sem repouso. Só que ela tomou uma decisão, ela e meu pai, de toda semana sentarem juntos para rezar o terço, consagrando aquela gravidez à Nossa Senhora. Que legal. E eu conversando com ela, disse, mas a senhora não fez o tal repouso? Eu falei, não fiz, não. Eu continuei, falei, o que Deus quiser vai ser. É mesmo. E não fez o repouso, mas rezava o terço toda semana. O sangramento parou. O sangramento parou e eu nasci. E o interessante é que o médico disse, por ser primeiro filho, a minha mãe disse que não teve dor nenhuma, nem as dores normais de contração que tem no nascimento, que o próprio médico disse que não sabia o que estava acontecendo. Primeiro filho, sem dor e um nascimento rápido e normal. E com esse histórico ali dos 3 meses de gravidez, o sangramento, isso. Ter que fazer repouso. E não fez. Não fez. Ela não fez o repouso, mas ela entregou nas mãos da de mãe Nossa Senhora, céu, a senhora cuida, se for para ser, vai ser. E Nossa Senhora cuidou.
E até hoje eu percebo esses cuidados, né, de Nossa Senhora na minha história, na minha vida, nos lugares que eu vou, até em peregrinações que eu vou, eu percebo que Nossa Senhora sempre esteve presente ali cuidando, né? São fatos bonitos, padre, porque são coisas simples, vamos dizer assim, são coisas muito simples, mas com uma eficácia tremenda, né? Quantas mães, até católicas, cristãs, que se esquecem, digamos assim, da sua própria fé, da sua própria experiência de Deus, por isso que o programa chama Gente de Fé, porque numa realidade como essa, poderíamos dizer assim, né, olhando de uma forma muito crua, sua mãe foi uma desobediente, como é que ela fez isso, uma irresponsável, né? Mas olhando com os olhos de fé, foi uma mulher que falou, está nas mãos de Deus, né, pela intercessão de Nossa Senhora. Você mesmo. pode estar grávida hoje, e como é que você tem consagrado o seu filho, a sua gravidez? Pode ser uma, como a sua mãe também, nos vendo agora, com complicações. Então, hoje a gente vê tantas mulheres com complicações na gravidez. Primeiro, uma grande dificuldade em engravidar. Depois, tantas mulheres com complicações, tantas mulheres tendo que ficar em repouso e tudo mais. Né? Como a sua mãe teria que ter ficado. Né? Mas como Nossa Senhora cuidou, né? Não ficou com nenhuma sequela, está aqui o padre normal inteiro. Graças a Deus. E o interessante, padre, é que hoje eu percebo isso. O que minha mãe fez, me consagrando a Nossa Senhora e rezando o terço, hoje toda mulher grávida que parece que chega perto dela e que eu esteja presente, ela já marca, dizendo, vai lá em casa, dia tal, porque meu filho vai estar aí, e ele vai consagrar essa criança a Nossa Senhora. Olha que beleza. Então, isso está assim, muitas grávidas, que eu já tive a graça de consagrar a criança, a gravidez e o nascimento a Nossa Senhora, né? Então, eu percebo que ela trouxe isso, funcionou comigo, ela quer que funcione também com os outros, né? E Deus tem abençoado. Já que o senhor entrou nesse assunto, eu vou até adiantar uma situação que o senhor nos relatou anteriormente, que vale a pena, que o senhor também rezou por uma criança. Foi. Isso. Como é que foi essa história? Então, o senhor já estava na caminhada, tudo, mas como é que foi essa história? Então, já era o período que eu estava na França, já trabalhando como vigário, minha primeira missão, assim que eu fui ordenado padre, fui enviado para a França. E é uma realidade, assim, para quem está um padre recém-ordenado, com toda a energia, com desejo de salvar o mundo. Por onde eu passar, eu quero salvar o mundo. E você chega num país que você não fala a língua, a única palavra que eu sabia era merci, não sabia nada. E tinha que evangelizar com um sorriso. Sim. Então, sorria para um, sorria para outro, e eu via pessoas, uma senhora uma vez me procurou chorando, porque eu sorri para ela e ela sentiu sendo tocada por Deus. Olha que então bênção. percebi que Deus, ele vai além daquilo que a gente fala, né? Sim. Deus, às vezes por um pequeno gesto, a pessoa já é tocada. E um dia na missa, eu já conseguia falar o francês, numa missa das 8 horas da manhã, eu me lembro que nós apelidamos essa missa da missa do cotonete, porque só tinha cabecinha branca, só senhoras, só senhoras. E apareceu nós tínhamos uma salmista, ela que cantava, e aí a filha dela veio com uma criancinha no carrinho. E sendo padre, toda criança que a gente olha, a gente diz, vai ser padre, né? Então eu fui brincar com essa criança no final da missa, cumprimentei os paroquianos e fui brincar com essa criança, falando, você vai ser padre quando crescer, né? E a mãe sorriu e disse, padre, ele não te escuta. Não te escuta porque ele nasceu surdo. O médico disse que ele nasceu surdo, não vai ouvir, ele não tem... Ela explicou o que ele não tinha e por isso também não vai falar, vai ficar mudo porque não vai ouvir nada. Naquela hora eu falei, meu Deus, eu não posso deixar de orar por essa criança. O médico disse que nasceu surdo, mas Deus é Deus. Ele é o médico dos médicos. Então. E orei, coloquei as mãos no ouvido da criança, orei um pouco no espírito, orei em línguas e senti no meu coração o Senhor me dizendo, agora fale o meu nome, porque vai ser a primeira palavra que ele vai ouvir. Meu Deus. E eu comecei a falar o nome de Jesus. Falei o nome de Jesus, abençoei a criança, a mãe, enfim.
terminou a oração. Passado algum tempo, não sei se foi meses ou algumas semanas, essa mãe chegou na igreja de novo e disse: padre, depois daquela oração, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: pois eu sei, né? Ele já está ouvindo e já está balbuciando alguma coisa. O médico ficou assim, sem saber o que aconteceu. Então, realmente, a criança foi curada e a primeira palavra que ela ouviu foi o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para ver, né, que eu até digo assim, os milagres não acontecem porque existe muita falta de fé. Então. Porque Deus continua sendo o mesmo que operou milagres no Antigo Testamento, que operou milagres na própria pessoa de Jesus no Novo Testamento, no início da igreja e sempre foram vivos. Mas quando nós não temos a fé, como o Senhor teve, porque é uma fé ousada, né? O Senhor está ali diante de uma realidade que os médicos, aliás, ele tinha nascido, não foi não foi algo ocasional. Não, nasceu. Ele nasceu surdo. Nasceu surdo. Era uma criança de uns 2 anos, padre? Não, devia ter menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Um aninho, o bebê estava no carrinho. Devia ter 1 ano, né? Eu não me lembro assim, porque o tempo passa tão rápido. Sim. Mas eu me lembro que estava no carrinho, a mãe puxando, e não sei se já andava, não sei, não me lembro direito. Eu só sei o fato que aconteceu. Na hora eu lembrei dos retiros tantos retiros que eu tive a graça de fazer, e o padre Robert de Grandes dizia que era preciso provocar a graça. Isso, é verdade. Provocar a graça. Então eu falei: Jesus, eu vou provocar a graça. E Monsenhor Jonas sempre dizia: só faça o que o Evangelho diz, impõe as mãos, vamos rezar pelos enfermos. E foi o que eu fiz, e Deus operou, Deus fez, né? E creio que toda uma família foi transformada, né? Louvado seja Deus. Porque essa criança serve como porta, né? Então. O que aconteceu com ela serve como porta para Deus também entrar no coração de tantas outras. Então. Porque também é uma coisa que a gente toca muito nisso. O fato de Deus realizar um milagre, um prodígio, para que o nome dele seja glorificado, né? Para que o nome dele seja exaltado. Então, uma vez que fez, com certeza ele fez a obra na família toda. E para mim, assim, nesses sinais de Deus é para dizer realmente: eu me importo com você, eu estou te vendo, né? Eu lhe vejo, sei da sua situação. Então, para mim, as curas, esses sinais, esses milagres, são demonstrações aí do amor de Deus para dizer: eu me importo com você. De que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco. Nós estamos quase caminhando para o final do primeiro bloco, padre, mas o senhor me dizia, né, a gente foi aí porque eu quis ligar essa situação do seu nascimento com a criança, né, que aconteceu também, e provocar as pessoas, porque eu sempre provoco as pessoas a fazerem isso, né? A dar esse passo na fé. Deus ele nos dará o chão a partir do momento que nós colocarmos o pé. É isso mesmo. Você olhar, você vai ver o precipício, vai pôr o pé, Deus vai pôr o chão. Foi o que o senhor fez. O senhor estava diante de um precipício de uma criança com um diagnóstico de surdez de nascença. Mas o senhor pôs o pé, o senhor acreditou. E é assim que precisa fazer. É isso mesmo. Mas essas experiências todas nasceram lá atrás, ali com o senhor, mais ou menos com 12 anos de idade, né? Porque o senhor foi para o grupo, isso. Então, aí eu comecei a participar com meu pai, tinha meus 10, 11 anos, mas depois fui vivendo a minha adolescência, depois mudamos para uma cidade menor, no interior de Minas Gerais, onde não tinha grupo de oração. O senhor é de que cidade, padre? Ubá. Ubá, Minas Gerais. Minas Gerais. Meu grande abraço a Ubá. Ubaenses. Ubaenses, aos ubaenses que nos acompanham agora. Aí mudei para essa cidade menor, não tinha grupo de oração, continuei participando na igreja, na catequese, trabalhava como catequista e não faltava a missa. Só que não tinha continuidade daquela espiritualidade que até então eu comecei muito novo no grupo de oração da Renovação Carismática. Depois terminada a antiga 8ª série, eu voltei para minha cidade natal, onde eu fui morar com os meus tios.
Meus pais continuaram nessa cidade. E aí voltei para o grupo de oração. Aí era um grupo de jovens, nós éramos mais de 300 jovens nesse grupo de oração. Que bênção. Toda terça-feira, às 8 horas da noite. E foi ali, então, que eu tive uma experiência do batismo no Espírito Santo e tive a minha vida, assim, realmente transformada, né, uma experiência com Deus. E fui alimentando essa minha vida de fé na espiritualidade da renovação. Só que até então, eu estudava, queria fazer odontologia, estava me preparando para o vestibular e fiz o vestibular. Só que chegou um certo momento, no vestibular, eu fiz a primeira fase, nem voltei para a segunda, porque ali eu já tinha certeza que o meu chamado era outro. O senhor fez? Fiz para ter experiência, né? Fez. Fiz e não achei necessidade de fazer a segunda fase, porque eu falei, não é isso mesmo que eu quero. Eu quero a vida sacerdotal. E só que a minha resposta mesmo aconteceu num acampamento de oração. E esse nós vamos falar no segundo bloco. Tá ótimo. Porque dentro dessas experiências que nós vamos vivendo, prova-nos, e aí eu falo aqui de modo muito especial aos jovens, né, que não têm uma visão muito boa dos padres, ou que muitas vezes pensam que os padres são alienados, ou que nunca viveram nada, por isso estão na igreja. Não. O senhor, como todos os nossos padres, tínhamos sonhos, vivíamos uma vida normal, né? Mas existia uma coisa, e existe uma coisa dentro do coração que não inquieta. Eu sempre falo, quando um jovem me procura pensando que eu acho que eu quero ser padre, eu falei, então tem alguma coisa estranha. Porque se você colocar no senso comum da maioria dos jovens, ninguém vai falar que quer ser padre. Né? Então, se um diz que é padre, então quer dizer que alguma coisa tem. Então, se você acha, você jovem, que está me vendo agora, se você acha que tem alguma coisa diferente, não ache não, tenha certeza. Ah, mas os meus sonhos. O padre tinha o sonho de ser dentista, né? Como todos nós padres também tínhamos. Somos pessoas normais, não somos anjos. Eu não estou vendo as asas do padre ali atrás. Graças a Deus. Somos pessoas normais, mas somos pessoas que têm um chamado específico. Por que somos melhores ou piores? Aí é uma coisa que eu vou perguntar quando eu chegar lá diante de Deus. Eu vou falar, Senhor, por que eu? Eu não tenho essa resposta aqui. Então fica pensando. Nós voltamos aqui a pouquinho. E aí o padre vai nos dizer como que isso foi se estruturando aos poucos. Daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Deus nos provoca e nós também somos chamados a provocar a graça. Né? Isso foi um pouquinho do que nós ouvimos no primeiro bloco, no testemunho do padre Eduardo José, que está aqui, o padre salvista, padre há 14 anos já 20 anos no Instituto, né? E vivendo as suas experiências, contando-nos um pouquinho das suas experiências. Foi para o grupo, fez ali aquela experiência, mas mesmo assim, como jovem normal, começou a caminhada, tinha sonhos, tinha projetos, né? Tinha um sonho profissional de se tornar dentista, prestou vestibular, ia para a segunda chamada, não foi, aconteceu que não é isto. Então, eu já comecei, eu creio que eu fiz o vestibular porque eu precisava fazer. Porque até então os meus pais... Só tem mais irmãos, pai? Tem mais um. Mais um. Isso. Mais novo do que eu, 3 anos. Então fiz vestibular porque eu terminei o 3º ano, eu queria ter essa experiência, mas eu já fui sabendo que não era aquilo mais que eu queria. Porque até então, depois do batismo no Espírito Santo, eu já comecei a ter mais clareza do chamado. Então eu olhava para um sacerdote no altar e desejava estar no lugar dele. Falei, meu Deus, mas como que vai ser isso, né? Com essa espiritualidade, dentro da renovação, e a gente olhava para o lado, olhava para as situações de testemunhos, até de seminaristas, eu dizia, eu acho que eu não vou dar conta de entrar no seminário e não viver essa experiência que eu estou tendo, essa espiritualidade da renovação carismática católica. E um dia, porque eu fiz caminho também com a Canção Nova, né, um caminho vocacional, fiz no ano de 96, 96, 97.
E num dos acampamentos, nem sei se era acampamento ou era encontro, porque estava tudo começando, eu me lembro do Monsenhor Jonas falando ainda do primeiro acampamento de oração, porque ia muitas caravanas da minha cidade, e eu estava lá como adolescente em todas. E eu me lembro que a minha resposta se deu num desses encontros, naquele rincão pequeno, sem um palco estruturado. Eu lembro das lonas pretas atrás para segurar a chuva. E eu me lembro porque Padre Jonas, nós não chamávamos o Padre Jonas de simplesmente padre. Na minha terra ele era o padre. Então era quando a gente tinha que... E era lei o que o padre falava. Para nós jovens, adolescentes, um falava com o outro, viu o que o padre disse hoje? Aí um já buscava, e a gente alugava, eu me lembro que eu passava o dia ouvindo palestras naquelas fitas cassetes, alugava, tinha uma lojinha que alugava, e passava o dia ouvindo aquelas palestras. Então, para nós, o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, era o padre, era a referência para nós. Então, eu me lembro que na minha vida, na minha espiritualidade, na minha juventude, adolescência, eu tinha o quê? 15, 16, 17 anos. O que o padre falava, eu nem questionava, eu fazia, era lei o que o padre dizia. E um dia, eu fui para a Canção Nova. Peguei o ônibus, sem dinheiro, só com um pouquinho de dinheiro para ir para voltar. Desci na Dutra, em Aparecida, esperei a rodoviária abrir para ir para a Canção Nova, sozinho, e começou uma missa. Eu me lembro que quando o Padre Jonas entrou, eu falo Padre Jonas, vocês falam Monsenhor, mas é porque eu me acostumei tanto com o Padre, que um dia o Padre Jonas chegou naquele palco para celebrar a missa, e chegou de casula vermelha, porque eu não me lembro a festa que estava sendo celebrada, me lembro como se fosse hoje, cantava-se Deixa a Luz do Céu Entrar. E o Padre Jonas entrou, osculou o altar, e antes de fazer o sinal da cruz, o padre abriu os braços e começou a orar. Naquela hora, foi o momento que eu dei a resposta para Deus. Eu fico emocionado, porque foi muito forte. E o Padre Jonas abriu os braços, e naquela hora eu senti Deus falando, é isso que eu quero para você. E eu dizia, Senhor, então eu quero, mas eu quero ser como aquele padre. Porque quando o Padre Jonas pregava, eu ficava assim, meu Deus, de onde ele está tirando isso? Jovem, né, adolescente, sem entender muita coisa. Claro. E a pregação ia, eu falei, meu Deus, mas de onde ele está tirando tanta coisa? E eu vi os sinais acontecendo da pregação dele. Então, para mim, Padre Jonas foi assim, uma grande referência de sacerdote. Então, eu vivi muitos anos querendo assim... Eu peguei, as pessoas até diziam, né? Nossa, a sua voz é parecida com a do Padre Jonas. Quando eu morei na França, que a gente se reunia em convivência com a comunidade Canção Nova, que lá estava também, às vezes um imitava um membro da Canção Nova, outro imitava outro, e eu imitava o Padre Jonas. Aí as pessoas diziam, mas se fechar os olhos é igualzinho. Porque de tanto ouvir beber daquilo que ele tinha para dar, eu acabei pegando algumas coisas deles. Mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando naquilo que Deus quer para a gente. Mas então o Padre Jonas foi uma referência para mim de sacerdócio, né? Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, de encontrar com ele. Então o meu sacerdócio é claro, um chamado de Deus desde toda a eternidade, mas eu devo meu sacerdócio ao Padre Jonas. Porque eu olhei para aquele homem e ele, sem me dizer nada, sem me conhecer, me provocou e me fez dar uma resposta generosa para Deus. Então, eu olho para ele, vejo ele assim, 80 anos da minha frente, eu correndo atrás, mas é um grande sinal para mim, é um profeta, né? Eu tenho meu fundador, né, que eu amo e que é um sinal de santidade, me deu o sacerdócio na comunidade, no carisma, mas eu cresci ouvindo Padre Jonas, né? Então eu digo que a minha adolescência e juventude, eu fui formado pelo Padre Jonas, né? Assim, eu me lembro à noite, porque teve um período que o padre, ele celebrava a missa, eu acho que era 9 ou 10 horas da noite no tempo quaresmal. E o meu rádio não funcionava bem, ele só funcionava deitado no chão, então eu tinha que deitar, eu deitava com o rádio deitado também do lado para poder ouvir as pregações do Padre Jonas durante aquela missa quaresmal.
E aquilo que foi me alimentando, até hoje. Eu tenho na minha Bíblia tudo marcado, né? Data tal, Padre Jonas falou isso, data tal, o Senhor me falou isso. E isso foi me alimentando para eu poder chegar hoje, viver, né, a minha vida sacerdotal, vendo que é possível viver a santidade, é possível se ofertar. E quando eu olho para o padre hoje já bem velhinho, né, falo, meu Deus, aquilo que ele falava antigamente, eu vejo acontecendo na vida dele hoje, né? Sim. E é assim que eu quero caminhar. Quero que o meu sacerdócio caminhe, né? Ele, com certeza, ele acompanha muito a TV Canção Nova, né? Esse programa ele passa nas terças às 21h30 e ao meio-dia nas quintas-feiras, né? Algumas vezes que ele falou comigo sobre algum programa, sempre foi na quinta-feira, porque 21h30 para ele já é muito tarde, né? O padre deita cedo, tudo. Então, com certeza ele está vendo, ele está ouvindo o senhor. E a direção, né, agora chamo a direção para o programa, para que esse programa também chegue às mãos do Padre Jonas. Né? E quem sabe um dia eu sou, estando por lá, porque sempre em Cachoeira Paulista, pelo menos uma vez por ano, tem o Kairos Salvista. Isso. Né? Agora, no mês de setembro. No mês de setembro, né, tem o Kairos Salvista. Então, quem sabe, né, não existe essa possibilidade deste encontro, para que o senhor possa, e com certeza vai fazer muito bem para o senhor e também para ele. Então, eu vejo que o sacerdócio dele me alcançou, né? E hoje eu sou padre e vejo, assim, o quanto o sacerdócio do padre, ele produziu frutos na minha vida. Uma das graças do batismo no Espírito Santo foi um amor apaixonado que eu tenho pela Sagrada Escritura. E isso também eu vejo no padre, né? Sim. Então, muita coisa eu aprendi. E eu passei minha adolescência fazendo, né, a leitura da Bíblia a partir do livro do Padre Jonas, né? Um livrinho fininho, ali todo dia marcando as promessas de Deus, os princípios eternos, e vivendo aquilo que ele propunha, né, como leitura bíblica. E desse exercício, né, até pegar aqui, porque desse exercício nasceu aqui este livro, né, padre? Nasceu. Nasceu dessa experiência com a palavra de Deus aqui, né? Leitura orante da Bíblia. Como é que nasceu, padre? Como é que foi isso daqui? Porque o senhor está dizendo aí dessa paixão com a palavra de Deus a partir do batismo no Espírito Santo, do encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, e aí, alguns anos depois, o senhor escreveu esse livro. Então, eu nunca tive a pretensão de escrever livro, nunca. Nunca pensei, vou sentar para escrever um livro. Mas eu passei 7 anos na França em missão. Quando eu tive a oportunidade, então, de aprender o francês, de falar o francês e de ter acesso a muita literatura francesa. Então, aquilo me deu, assim, um conhecimento muito grande de muitas coisas da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E que, quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha. Sim. E até adquiri bastante livros, né? Quando eu voltei da França para o Brasil, a minha maior dificuldade foi trazer esses livros, porque eram bastante livros, né? Tudo sobre Bíblia. Então, se chega na minha biblioteca hoje, é Bíblia, 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 e cada ano eu leio uma Bíblia diferente. Então, assim, tenho tido essa graça de cada ano ler a Sagrada Escritura, e não uma Bíblia diferente. E li em francês, né? E uma Bíblia por ano. Por ano. Aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, o Instituto me confiou a missão de mestre de noviços. Entendi. E na minha comunidade, o noviciado, além do catecismo, que precisava ler, estudar, além das outras formações, precisava ler a Bíblia todinha em um ano. Isso é uma regra de vida. Isso, da comunidade. E eu comecei a escrever, para não ter que usar métodos que eram muito bons, métodos de outras comunidades, eu comecei a escrever um método próprio para os noviços. E chegou no final do ano, então cada mês eu escrevia um método, o que eles tinham que ler naquele mês. Chegou no final daquele ano, uma apostila estava pronta. Ou seja, em 334 dias se lia a Bíblia todinha.
Então eu fiz todos os capítulos e versículos que deveriam ser lidos 334 4 dias. Então tem alguns dias de folga durante o ano. Não, você termina e já pode recomeçar. Não tem folga. Você termina e já recomeça. Se a pessoa começar ali no dia 1º de janeiro, vamos dizer, são 30 e poucos dias, então ali no finalzinho de novembro ela termina, mas começa de novo. Começa de novo, com muita disciplina, folga, determinação, não. Porque ninguém fica um mês sem almoçar, sem tomar banho, sem jantar, não é então, verdade? porque dá férias para Deus, né? Então, é isso mesmo. Muito bem. Aí no final daquele ano, a apostila estava pronta. E eu comecei, e o livro não foi feito, a apostila foi feita para formação. Só que aí eu comecei uma inquietação no coração. Por que não transformar essa apostila em livro que poderia ajudar muitas pessoas? Na verdade, não tem nada novo. É a Lexio Divina da Igreja, com seus 4 degraus, né, de leitura, meditação, oração e contemplação. Só que eu só dei um plano de leitura. O que eu leio hoje, o que eu leio amanhã, começando por 50 encontros pessoais com Jesus. Sim. Então foram 50 personagens bíblicos que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Depois a gente já parte para os evangelhos, então tem uma pequena introdução e vai lendo assim o que está marcado aí para ler. Foi quando surgiu esse livro. E na época eu me lembro que era o meu sonho que quem fizesse a apresentação desse livro fosse Padre Jonas. Só que não foi possível, porque eu acho que foi aquele período que o padre estava um pouco doente, né? E a resposta que eu tive é que não tinha condições. E eu pedi, na época, a Dom Alberto, e ele fez então a apresentação do livro para mim. Esse livro saiu quando, padre? Que ano? Ele saiu, eu fiquei 2013. No noviciado em 2013, ele saiu no finalzinho de 2013 e início de 2014. Sim. E ele se encontra nas livrarias? Então, hoje já foi a 3ª edição. E agora acabou, terminou. Eu estou ainda para fazer uma nova edição. Ajustes. Isso, uma nova edição do livro. Estou aí vendo qual editora que vai poder ser editado o livro. Muito bem, então fica aí também a dica. Isso, para mim, é um fruto daquilo que eu aprendi também com o Padre Jonas, da leitura, do dia a dia. Eu me lembro daquilo que está no livrinho dele, né? Sem café da manhã, não, sem Bíblia, sem café da manhã. Ou sem Bíblia, sem cama. Então, justamente... Tem até uma frase do Padre Jonas aí no livro, quando ele fala sobre a contemplação. Sim. Eu coloquei o rodapé, né, quando eu explico um pouco sobre a contemplação, ele vai falar que é o esvaziamento de todo o sentimento. Está bem na introdução. Está bem aqui, né? Sim, aqui. 7. Contemplação é entrar pela palavra no templo de Deus que existe em nós e aí ficarmos repousando no Senhor. É a simplificação de todos os movimentos do nosso interior. Monsenhor Jonas Habib. Então. E essa experiência que o senhor fez do batismo no Espírito Santo, da confirmação no sacerdócio, do senhor olhar o Padre Jonas e dizer, eu quero ser um padre como ele, mas como que entrou o carisma? Porque também uma grande dificuldade que nós encontramos, pelo menos eu encontrei essa grande dificuldade, é quero ser padre, mas onde? A primeira resposta só são 2, ou sou padre ou não sou padre. Então. Mas a segunda resposta é muito mais ampla. Onde o Senhor me chama para ser padre? Como é que os salvistas entraram na sua vida? Eu conheci os salvistas em 1996 também, num Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato. Aí fiz um encontro vocacional com eles. Não deu certo na época. Deixa eu passar aqui na sua frente para colocar aqui. Tá certo. Por causa de estrutura, de casa, tem uma longa história. E naquele ano não foi acolhido ninguém, né? Acolheram só 4, porque não tinha uma estrutura. Então, eu não sabia o que fazer, comecei a procurar. Foi quando eu fiz os encontros vocacionais com a Canção Nova, depois retomei com os salvistas e fui chamado. Sim. E ali eu fui me descobrindo, né? Descobrindo até porque, aquilo que nós falávamos anteriormente, até porque durante um tempo, pelo menos aqui na região de São Paulo, os padres
naquele tempo, chavistas, né? Os padres salvistas eram conhecidos como o Seminário da Renovação Carismática. Isso mesmo. E eu tinha certeza da minha vocação sacerdotal. Só que agora, onde eu vou alimentar essa espiritualidade? Entendi. Onde eu vou viver aquilo que me apresentou a igreja, a espiritualidade que me fez conhecer Jesus, e é essa espiritualidade que eu quero continuar. Foi quando eu ingressei, então, no Instituto, e ali fiz noviciado, e eu digo que eu peguei a época da promoção, porque nós não tínhamos aspirantado, postulantado, a comunidade começando, já entrava direto no noviciado. Então, fiz noviciado, filosofia, teologia, professei os primeiros votos, aí acrescentei o nome de José, que foi também uma luta, porque eu até então não queria. Não, acho que é coisa da minha cabeça, não vou colocar José no meu nome. Porque quando chegou aquele ano de professar os votos... Isso foi que ano? Foi 2000. 2000. E agora? O padre Gilberto, fundador, né, ele faleceu em que ano? 2004. 2004. Então o senhor ainda conviveu... Convivi em 99, 2000, até 2004 com o padre. Assim, os primeiros anos eu tive essa graça e oportunidade de estar próximo ao fundador, né? Então, de beber da fonte, de saber o que ele queria, qual que era os projetos de Deus na vida dele, né, para a obra. E como o senhor disse, é uma fundação que neste ano completa 25 anos. Né? Está no Jubileu de Prata. Isso. Mas o padre Gilberto, digamos assim, ele gozou de muito pouco tempo. Né? Ele fundou, ele faleceu em 2004, nós estamos em 2019, então foram 10 anos de fundação. Isso, 10 anos com ele, né? 10 anos. Mas é interessante que uma vez com ele orávamos, né? E o Senhor dizia para nós no momento de oração que ele ia ser uma semente que seria plantada, essa semente morreria e a partir daí que essa semente brotaria e se tornaria uma grande árvore. E a vida do padre foi essa, se consumindo, se escondendo, para que a comunidade fosse aparecendo, né? Para que a comunidade desse os frutos daquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu estava nessa oração, nós muito carismáticos, né? E o padre já estava na cadeira de rodas, a gente impôs as mãos, orando, pedindo a Deus um milagre, levanta-se, homem da cadeira de rodas. E no final da oração, o padre nos disse, meus filhos, né, nós oramos, mas Deus não vai me tirar daqui, porque o nosso Senhor, dizia ele, colocou correntes nos meus pés para me amarrar, para que eu não atrapalhe os seus projetos, para que eu não vá na frente daquilo que Ele já me revelou para a obra, para que eu não passe na frente dEle e atrapalhe aquilo que Ele tem para fazer. Forte. Forte, muito forte. Então, aí ali nós compreendemos, tá bom, padre, não vamos orar nessa intenção mais. Ele fala, essa oração me fez lembrar São Felipe Neri. Né? São Felipe Neri todos os dias fazia uma oração parecida como essa, dizendo, ele acordava de manhã e dizia, Senhor, vem em meu auxílio, porque senão até o final do dia eu atrapalho tudo. Então. Eu estrago tudo, né? Até o final do dia eu estrago tudo. Mas ali, naquela situação, o padre Gilberto, então, trazia no seu coração já que ele não tinha mais tanto tempo. Então. E o interessante é que quando nós fizemos a autobiografia do padre, e que a pergunta foi, né, a pergunta para o padre foi a seguinte, o carisma, fale do carisma. Hoje a gente faz essa releitura e consegue compreender. O padre não falou do carisma, ele falou das doenças, para depois falar do carisma. O padre tem como a ladainha de Nossa Senhora, existe uma ladainha de doenças que o padre teve. Ele teve, sim. A partir do momento que fundou a obra e antes. E aí hoje nós compreendemos que as doenças ensinaram o próprio fundador a viver o próprio carisma, que é o louvor de Deus. Na doença, o louvor. Por quê? Porque o nosso carisma não é o louvor a Deus. Porque louvar a Deus, basta louvá-lo com palavras. Mas o padre dizia que escolheu o louvor de Deus porque ele é mais forte, firme e constante. Ou seja, é
são todos os meus movimentos, as minhas ações, a minha vida ofertada nas mãos de Deus, que precisa se tornar louvor. E nós usamos a passagem de Lucas, que vai dizer que, né, Jesus exultou no Espírito. E o perfeito louvor de Jesus ao Pai se deu na cruz, quando a vida foi inteiramente ofertada nas mãos do Pai e na sua vontade. Então as doenças, quando o Padre fala das doenças, ele está nos ensinando a fazer a entregar nossa vida nas mãos de Deus, nos abandonar nas mãos de Deus e fazer de cada gesto, de cada palavra, de tudo aquilo que nós vivemos, um ato de louvor a Deus. Esse é o louvor de Deus. Uma vida que conta com a graça, tudo vem a partir de Deus, tudo vem de Deus. Cabe a mim apenas responder a Deus, entregar minha vida nas mãos dele e fazer da minha vida um ato de louvor, como foi o de Jesus na cruz. Isso é extremamente importante o senhor nos dizer, porque quando se fala hoje em louvor, até mesmo dentro da renovação carismática, quando a gente vê a programação de um encontro, por exemplo, está lá, acolhida, louvor e oração. Isso. Como se a oração não fosse louvor. Então se pensa muito que o louvor é essa animação, essa coisa toda. Ou até mesmo vamos louvar a Deus, então, Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo. Como se o louvor também só fosse gratidão. Mas muito, muito pertinente o que o senhor diz, que o maior louvor de Jesus a Deus foi o louvor da cruz. Foi o louvor da cruz. Que é justamente o carisma de vocês. Nós estamos agora com 2 minutos para terminar o nosso programa, Padre. Então eu gostaria que o senhor, olhando para essa câmera aqui atrás, o senhor fizesse, como nós falamos tanto de vocação, o senhor como um jovem que tinha planos, tinha sonhos, tinha projetos, mas Deus foi conduzindo o Senhor e tudo que foi acontecendo na sua vida e tantas outras coisas que a gente não tem tempo de fazer, mas que o senhor fizesse um apelo vocacional, né? A jovens, sejam a rapazes, sejam moças, seja para conhecer também a obra, né, a fundação que o Padre Gilberto fez acontecer através dele, mas também para aqueles que sonham no sacerdócio. Então, um apelo rápido de 1 minutinho, somente para que, a partir da sua alegria em ser padre, essa alegria também possa chegar a tantos outros jovens. Tá bom, meu irmão, minha irmã, você que me vê, que me escuta, eu gostaria de começar dizendo que se fosse para ser padre hoje de novo, eu seria. Que eu sou o homem mais feliz da face dessa terra, porque eu tenho certeza da minha vocação sacerdotal, porque foi um chamado de Deus. Eu costumo dizer que não existe vocação tardia, porque Deus nunca tarda, Deus vai agindo na hora certa. Existe resposta tardia, porque o chamado de Deus vem desde toda a eternidade. Então, será que não é hora de parar um pouquinho, orar, buscar no coração de Deus o que Deus quer para mim? O que Deus me chama a alguma coisa, isso está sempre chamando. Pode ser que é preciso largar as redes, largar pai e mãe, largar isso, largar aquilo, para realmente ser completo, ser feliz. Se você tem vocação, se o Senhor te chama e você sente esse chamado no coração, já é chegada a hora de dar uma resposta generosa a Deus. Um sim que vai se eternizando no dia a dia, um sim de cada dia e que é preciso ser renovado a cada manhã, acordar, dar esse sim para Deus e ao dormir dizer sim novamente para o dia que foi vivido e para o dia que vai começar. Então, se Deus te chama, não tenha medo de ser o homem e a mulher mais feliz desse mundo através de uma vocação, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação religiosa, seja a vocação salvista, seja a vocação numa comunidade de vida. O importante é que o seu sim marque a vida de muitos e seja uma resposta para esse mundo. Que é porque que a nossa resposta, a minha, a sua, seja uma confirmação que nós não nos contentamos com o amor finito, que nós buscamos aquilo que é infinito, porque o nosso coração é grande demais para algo passageiro. Muito obrigado. Eu fico até sem palavras, eu só posso dizer uma coisa a você. Sinta-se provocado. E como o padre bem disse,
dê a sua resposta, mas não uma respostinha, uma resposta generosa àquele que não se cansa de ser generoso com cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe você. Este e todos os outros programas, como disse no início, você pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe e até, se Deus quiser, o próximo programa. Padre, muito obrigado por sua vinda. Eu que agradeço. Sua bênção. A oportunidade. E que Deus te abençoe também. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.